Olá pessoal, o professor Jonathan aqui, estamos gravando aí mais uma aula de cálculo 3. Continuando aí, hoje a gente vai falar sobre classificações das equações diferenciais ordinárias. A gente vai fazer exercício de método de resolução por integração direta e também por equações separáveis. Então, quando que a gente tem equações diferenciais ordinárias? Que são as EDOs, o assunto que a gente está trabalhando. Elas são ordinárias quando as funções são de apenas uma variável independente. Então, normalmente a gente está usando x e y, né? E aí a gente usa x como a variável independente e y como a variável dependente. Ou seja, a gente coloca valores em x para encontrar y. Então, y ele depende de x. Então, quando só tiver uma variável em função de outra, a gente tem equações diferenciais ordinárias. Quando a gente tem a função que depende de mais de uma variável independente, ela deixa de ser ordinária e passa a ser uma EDP, equações diferenciais parciais. A gente escreveria as equações por equações diferenciais parciais, que teriam mais ou menos esse formato aqui, com duas variáveis independentes. Outra coisa que a gente pode classificar também é a ordem, né? Então, a ordem da maior derivada é o valor, né, que vai definir a ordem de uma equação diferencial ordinária. Então, se eu tenho a derivada da primeira, a ordem é 1. Se aparecer uma derivada da segunda, a ordem é 2, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui, ó, essa equação aqui, ela é de primeira ordem porque a maior derivada é uma derivada da primeira. Nessa segunda, a gente tem uma derivada da segunda aqui, ó, d quadrado x dt quadrado, então, segunda ordem. Aqui aparece uma de terceira ordem, e aqui, ó, aparece uma derivada de quarta ordem. Então, a maior derivada é o que define a ordem de uma equação diferencial ordinária. Às vezes, a gente vai ter equações que não são lineares. Às vezes, a equação pode ser não linear. Então, como que a gente faz para definir isso? A gente olha a nossa variável dependente. Se essa equação ela for do tipo linear, ou seja, se y não tiver elevado a nada, se ela não for exponencial ou se ela não for trigonométrica, ela vai ser uma equação linear. Para outros casos, a gente tem equações diferenciais ordinárias não lineares. Vamos ver um exemplo com valores. Esse primeiro caso aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, o y, o grau dele é 1. Então, isso aqui é uma equação da reta. Então, essa equação aqui seria uma equação linear. Se nós olharmos a derivada, a maior derivada aqui, ó, é uma derivada da segunda. Então, essa primeira equação seria uma equação linear de grau 2. Então, linear de segunda ordem. Vamos olhar a equação B. O y está ao quadrado, né? O gráfico dele é uma parábola, então ele não é linear. E aí a maior derivada é de grau 1. Então essa aqui seria uma equação não linear e de primeira ordem. Não linear de primeira ordem. Vamos olhar esse. A maior derivada que a gente tem é uma derivada da terceira. E se nós olharmos o y aqui, ó, ele está elevado a 1. Isso aqui é uma equação da reta, então ela é linear e de grau 3. Se a gente pegar essa última, o y aqui também é linear, e aqui a derivada, né, é da primeira, então linear de primeira ordem. Então, a gente sempre olha a nossa variável, né, que a gente tem, e a gente avalia se ela é uma equação que vai ter um gráfico linear ou não, e a maior ordem de derivada é o que vai definir, né, se a ordem da equação diferencial. Nesse vídeo de hoje, nós também vamos ver algumas aplicações de resolução de equações diferenciais. A primeira que a gente vai fazer é por integração direta. Esse método a gente já começou a ver ele na aula passada. Então, a gente tem essa equação diferencial, ela é derivada de primeira ordem, né? E a gente vai resolver por integração direta. Então, a gente pega a equação, esse y' ele é a mesma coisa que dy dx, então eu passo o dx aqui para o outro lado,
E aí, como já ficou organizado x para um lado e y para o outro, a gente já consegue resolver apenas resolvendo a integral direta. Então, eu vou integrar esse dy vai dar y, e essa integral aqui, como é uma integral de subtração, eu posso integrar os dois de formas diferentes, né? Então, a integral de 2x ao cubo é 2x à quarta sobre 4. 2 eu posso colocar aqui para fora da integral, né? Então, integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. E aí eu repito 2. Integral de menos 3 dx, aqui, ó, menos 3x, e aí a gente soma uma constante. Posso simplificar aqui também esse 2 com esse 4, e aí a gente tem essa solução geral, né, dessa equação. Então, por que ele é integração direta? Apenas organizando aqui, de primeira a gente já conseguiu fazer a integral. O que acontece quando não dá para fazer isso? Às vezes, aqui, por exemplo, ó, a gente tem y e x do lado esquerdo e y e x também do lado direito. Então, para a gente poder integrar, a gente vai ter que colocar todo mundo que é y para um lado, todo mundo que é x para o outro. Então, seria equações separáveis, ou seja, eu tenho que separar as equações. Então, a gente vai isolar o x e o y. Então, eu vou pegar esse y, passar para o outro lado multiplicando pelo dy, vou pegar o dx, passar para o outro lado multiplicando pelo 3x², aí sim a gente consegue resolver por integração. Então, aqui na esquerda, a integral de y dy vai dar y² sobre 2 mais 1, uma constante aqui, né? E desse outro lado da direita, integral de 3x² eu coloco 3 para fora da integral, então integral de x² é x ao cubo sobre 3 e eu volto 3. A gente pode reorganizar, então desse lado direito aqui, ó, x ao cubo e 3x ao cubo sobre 3 eu posso cortar, né? 3 com 3. E aí sobra só x ao cubo. E aí o que acontece? Como eu tenho uma constante na esquerda e uma constante na direita que a gente não sabe, né? Uma solução geral. Se eu passo esse C1 para o outro lado, eu teria C2 menos C1. Eu tenho uma constante que eu não sei, menos outra constante que eu não sei. A resposta também vai ser uma constante que eu não sei. Então, esse C1 e C2 vira uma terceira constante aqui, C. Então, essa seria a nossa solução geral. Mas, o legal de quando a gente termina é que esse y, né, fique sozinho, não fique y² ou alguma coisa somando y. Então, é interessante que a gente deixe esse y isolado. Então, eu vou passar o 2 para lá multiplicando, ainda sobrou o quadrado aqui, e eu posso passar depois ele como raiz. Então, a solução de y, né, a gente teria esse mais ou menos raiz de 2x ao cubo mais c como uma solução geral aí dessa EDO. Vamos ver essa outra. Resolvo a EDO. Então, eu tenho y e x de um lado, y e x do outro. Então, eu consigo separar, né, essas equações. Então, eu vou passar x para lá, fica y para o outro lado. Então, esse y vem dividindo, fica dy sobre y. Esse dx aqui passa multiplicando, fica dx sobre x. Então, a gente integra esses dois lados. Essa integral, né, de quando eu tenho o diferencial em cima sobre a variável, de uma forma genérica du sobre u, se a gente consultar as tabelas de integrais, falam que a integral de du sobre u é ln de u mais c. Então, aqui vai ser ln de y mais c, ln de x mais c. Então, montando aí as integrais, então, ln de y mais c, estou chamando de c1 aqui, essa constante do y, ln de x mais c2, estou chamando de c2, a constante aqui do lado do x. C1 e C2 eu posso juntar e fazer que eles são uma terceira constante. E aí, de novo, eu preciso isolar esse y aqui. Não é legal deixar ln de y, tem que deixar y igual a alguma coisa. Então, a função inversa do ln é a função exponencial. Então, eu passo esse ln para o lado de lá, como se fosse uma exponencial. E tudo que tem aqui na direita vira o expoente aqui do nosso e. E aí, aqui a gente vai ter que aplicar propriedades de exponencial e de logaritmos. Então, aqui eu tenho um exponencial de uma soma. Isso aqui é a mesma coisa que eu ter um exponencial na mesma base, e aí eu separo essa soma e coloco cada parcela dessa soma como expoente aí de um exponencial. Então, fica ln de x vezes z elevado à constante 3. Então, um produto de exponenciais, né, na mesma base, eu posso somar aqui as potências, né? Então, a gente pode aplicar essa propriedade. O que acontece aqui na direita?
O E, que é o E de Euler, né, que vale 2,7 alguma coisa, elevado a uma constante, também é uma constante. Então, eu posso fazer esse E aqui virar uma constante. Então, eu posso falar que simplesmente que ele é C4. Aqui, desse outro lado também, o que eu tenho? Eu tenho E elevado a um logaritmo. Então, o exponencial de um logaritmo, eu posso fazer uma simplificação e o que sobra aqui é simplesmente o x. Então, esse y é igual a x multiplicado aí por uma constante 4. Então, essa seria a solução geral aí dessa resolução desse EDO. Esses exercícios que a gente vai ver agora são os exercícios do final do capítulo 3.2 do livro de cálculo 3 das engenharias da Cogna. Então, a gente vai analisar aqui esses exercícios e vamos ver as respostas. Então, indique V para cada uma das afirmações que julgar verdadeiras e F para as que forem falsas. Podemos definir a equação diferencial como uma equação que apresenta derivadas ou diferenciais de uma função desconhecida, né, a incógnita da equação. Então, sobre essas equações é possível dizer: uma equação diferencial ordinária envolve derivadas de uma função de uma só variável independente. Então, igual a gente viu, né, a equação ordinária é de uma variável só e a parcial envolve mais de uma. Então, aqui a gente tem verdadeiro. Vamos aqui no 2. Uma equação diferencial parcial envolve derivadas parciais de uma função de uma só variável independente. Aqui não é de uma, né? Ele é de mais de uma. Para ser parcial, a gente vai fazer de x e y, por exemplo. Então, isso aqui é falso. 3. A ordem de uma equação diferencial ordinária é determinada pela maior derivada que nela aparece. Então, verdadeiro. A equação diferencial ordinária, d quadrado θ dt quadrado, g sobre L, seno de θ. Essa é uma equação de um pêndulo, né, que é uma equação diferencial que representa um pêndulo. Ela é uma EDO linear. Ela não é linear porque a gente vê aqui, ó, que o ângulo, por exemplo, aqui, ó, depende de um seno. Então, ela seria uma função trigonométrica, né? Então, essa seria falsa. Então, a gente tem VF, VF. VF, VF seria a letra C. Esse aqui é o exercício número 2. A gente tem algumas equações aqui e algumas afirmações, a gente vai julgar elas. Então, equação 1 é uma equação diferencial ordinária linear. Ela é linear, né? O y aqui é elevado a 1, de ordem 5. A maior ordem dele aqui é a da derivada. Ó. Aqui a gente tem 4 risquinhos. Então, essa derivada é de quarta ordem. Então, essa aqui é falsa. A equação 2 é uma EDO de segunda ordem. Essa é falsa também, né? Que a derivada aqui é da primeira. Então, falso também. A equação diferencial 3 ela é não linear em razão do termo y ao quadrado. Verdade, o y ao quadrado faz ela não ser linear. Então, verdadeiro. A equação 4 é uma equação diferencial parcial de terceira ordem. Ela não é parcial, porque elas só dependem de dy dt, que não tem mais de uma variável. Então, essa é falsa também. Então, só a terceira que está certa. Então, aqui a gente tem a letra B. Número 3, a gente tem essa equação diferencial ordinária, x mais 3y menos y'. A gente quer ver se essa função aqui é uma solução geral, e aí a gente assinala a resposta correta. Vamos primeiro, então, ver se isso aí é uma solução. Então, a gente tem ela resolvida aqui. Ó. A gente precisa de um y' para colocar ali na equação, né, na solução, então a gente vai derivar essa equação aqui. Se eu derivar ela, né, a gente vai ter que, eu vou pegar esse ao cubo, vem para frente aqui, né, então fica 3cx ao quadrado, e a derivada de menos x sobre 2 é menos 1 sobre 2, né? Derivo x, a derivada de x é 1, sobra o menos meio. Então, a gente tem ali a derivada. Então, eu posso substituir esse valor de derivada aqui no y', e esse valor aqui, que é o y, eu substituo no y. Então, se eu aplicar esses valores aqui, eu vou ficar com essa solução, com eles substituídos, e aí, se a gente reorganizar, a gente vai ficar com ele dessa forma. Então, aqui ó, a gente pode ver que eu tenho mais 3cx ao cubo, menos 3cx ao cubo, então aqui eu posso simplificar.
E aqui, ó, se eu pegar esse x com mais x sobre 2, eu tenho 3x sobre 2. E aqui eu tenho menos 3x sobre 2, fica 0 igual a 0. Então, essa equação é uma solução geral. Então, vamos interpretar aqui, ó. A função não é uma solução geral, ela é. Então, isso aqui está errado. A função é uma solução geral da EDO, e essa EDO possui ordem 1. Possui ordem 1, porque eu tenho derivada da primeira. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Como aqui já a resposta já é a letra B, eu nem vou olhar as outras aí. Fica para vocês aí conferirem se as outras estão erradas. Vou deixar como tarefa para vocês resolverem essa EDO aqui. Então, a gente quer encontrar a solução geral e particular. Então, caso f de 1 seja 5, ou seja, quando x for 1, o y tem que ser 5. Então, a gente quer geral e particular, e também a gente quer que vocês façam a classificação. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam aí, se inscrevam no canal, que a gente está postando vídeos aí toda semana. E obrigado por ficarem até aqui.